Você já se perguntou o que um governador romano realmente pensava de Jesus? E se eu te dissesse que existe um documento escrito pelo próprio Pôncio Pilatos, onde ele relata tudo o que viu, ouviu e sentiu sobre aquele que foi chamado de Rei dos Judeus? Sim, esse relatório existiu e não era uma carta qualquer. Era um relatório oficial enviado diretamente ao imperador Tibério, contendo detalhes do julgamento, dos milagres e até da crucificação de Jesus de Nazaré. Um documento que por séculos permaneceu escondido da maioria e que traz revelações que não estão nem mesmo nos evangelhos. Pilatos não escreveu para agradar judeus nem para defender cristãos. Ele escreveu para prestar contas ao imperador e por isso foi honesto, frio, direto. Mas o que ele viu mudou tudo. Seu testemunho é uma janela para os bastidores políticos, espirituais e até sobrenaturais da morte de Jesus. E o que mais choca é, esse relatório foi mencionado por líderes da igreja ainda no século II. Justino Mártir e Tertuliano confirmaram sua existência. O que será que Roma tentou esconder? Se você sente que algo grande está por vir nesse vídeo, clique em curtir, inscreva-se no canal e prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar sua forma de enxergar a crucificação. Durante muito tempo, críticos do cristianismo diziam que Pôncio Pilatos era um personagem mitológico, sem provas arqueológicas concretas de sua existência. Mas isso mudou radicalmente em 1960. Em uma escavação no antigo porto romano de Cesareia Marítima, uma equipe liderada pela arqueóloga Kathleen Kenyon encontrou algo que calou os céticos. Uma pedra de calcário com uma inscrição em latim que dizia: "Ao divino Augusto, este templo foi dedicado por Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia." Era a primeira prova física de que Pilatos não apenas existiu, como governou exatamente como descrito nos evangelhos. Essa descoberta não foi apenas um achado histórico. Ela devolveu credibilidade a muitos relatos bíblicos que, por séculos, foram tratados como mitos. Cesareia Marítima, sede administrativa da província romana, escondia em seus escombros uma peça-chave da narrativa cristã. A tal pedra, reutilizada em uma escadaria de teatro, se tornou um marco não apenas na arqueologia, mas na fé. A história de Pilatos deixou de ser apenas uma tradição oral e ganhou corpo, pedra, evidência. Se essa descoberta já te impactou, imagina o que mais pode estar escondido em lugares que ninguém imagina. Curta agora o vídeo, compartilhe com alguém que ama a história bíblica e se prepare, o próximo tópico revela um manuscrito misterioso com revelações ainda mais profundas. Imagine encontrar um documento antigo, supostamente escrito pelo próprio Pôncio Pilatos, onde ele detalha não apenas os eventos do julgamento de Jesus, mas também descreve sua aparência, suas palavras e até o medo que ele provocava nos poderosos. Esse é o Atos de Pilatos, um manuscrito enigmático que por séculos foi preservado à margem da Bíblia, rejeitado como apócrifo, mas temido por seu conteúdo explosivo. Ele fazia parte originalmente de um conjunto chamado Atos de Pedro e Paulo, escrito no primeiro século, e mais tarde foi incorporado ao Evangelho de Nicodemos no século IV. Mas o que esse manuscrito tem de tão perturbador? Ele não foi escrito por apóstolos, mas por um representante do império, um homem que não seguia Jesus, mas que o julgou. E mesmo assim, suas palavras revelam espanto, respeito e até um certo temor diante da figura de Cristo. Detalhes como esses nunca apareceram nos evangelhos oficiais. E mais, estudiosos afirmam que o estilo de escrita e as expressões políticas usadas são compatíveis com documentos oficiais da época. Seria esse o registro mais sincero sobre Jesus, feito por alguém de fora da fé? Se esse manuscrito for mesmo autêntico
Estamos diante de uma das maiores revelações da história. Fique comigo, porque no próximo bloco vamos revelar quem foram os primeiros cristãos que defenderam a existência desse texto. Se o chamado Relatório de Pilatos fosse uma invenção, por que líderes da igreja primitiva, apenas décadas após a ressurreição de Cristo, estariam citando esse documento com tanta convicção? Justino Mártir, um dos mais influentes apologistas do século II, escreveu diretamente ao imperador Antonino Pio, mencionando o relatório que Pilatos teria enviado a Tibério, e não como um boato, mas como um documento oficial, guardado nos arquivos do próprio Império Romano. Justino não tinha interesse em alimentar mitos. Pelo contrário, sua missão era defender a fé cristã com base em evidências históricas e registros públicos. Outro nome de peso é Tertuliano. Ele não apenas confirma a existência do relatório, como afirma que o próprio imperador Tibério teria ficado tão impressionado com os relatos sobre Jesus que cogitou incluí-lo entre as divindades do panteão romano. Mas o Senado recusou. O que leva um imperador romano a considerar adorar um homem crucificado como Deus? Esse nível de impacto só pode ser explicado se os fatos relatados por Pilatos fossem realmente extraordinários. Está percebendo o quanto essa história vai além da tradição religiosa? Se esses líderes mencionaram esse relatório tão cedo, o que mais pode estar escondido? Curta o vídeo agora e continue comigo. No próximo tópico, vamos entrar no coração da carta de Pilatos e descobrir o que ele realmente escreveu. Ao abrir sua carta ao imperador Tibério, Pôncio Pilatos não começa falando de Jesus. Ele começa falando do caos, da ameaça constante de rebeliões, de uma cidade em ebulição. Jerusalém, segundo ele, era um barril de pólvora, e qualquer faísca podia se transformar numa revolta sangrenta. Pilatos descreve a cidade como difícil de governar, com um povo propenso a agitações violentas. E revela algo chocante. Ele dispunha de apenas um centurião e um punhado de soldados para proteger todo aquele território inflamado. Mas a crise ia além da Judéia. Quando Pilatos pediu reforços ao governador da Síria, a resposta foi desanimadora. O império estava sobrecarregado. As fronteiras romanas estavam se expandindo além do que podiam controlar. E enquanto Roma crescia para fora, suas defesas internas desmoronavam. O que essa carta nos mostra é que a crucificação de Jesus não foi apenas um evento religioso. Foi também uma decisão estratégica, uma tentativa desesperada de manter a ordem diante de um império à beira da exaustão. Se você acha que conhece a história de Jesus, prepare-se. Há um lado político e sombrio que quase ninguém revela. Curta este vídeo, compartilhe e fique até o final, porque no próximo bloco, Pilatos encontra pessoalmente aquele que mudaria a história da humanidade. Na carta enviada ao imperador, Pilatos descreve um momento decisivo, o instante em que ele viu Jesus pela primeira vez. Ele não estava no palácio, nem no julgamento. Estava fora dos muros do pretório, próximo ao reservatório de Siloé, quando avistou um jovem rodeado por uma multidão. Mas o que mais chamou sua atenção não foi o número de pessoas, foi a presença que aquele homem carregava. Pilatos diz que havia algo em Jesus que silenciava o caos ao redor. Ele falava com serenidade, sem gritar, sem ameaçar, e mesmo assim, todos o escutavam. O mais impressionante é a forma como Pilatos descreve sua aparência. Cabelos dourados, barba clara, rosto iluminado, diferente dos demais judeus. Ele não apenas viu um pregador, viu uma figura que transmitia uma paz impossível de explicar. Pilatos não se aproximou, mas naquele instante ele entendeu que não estava diante de um agitador político. Ele estava diante de alguém maior, alguém que desafiava o medo sem levantar uma espada. Era como se a presença de Jesus tivesse o poder de interromper a lógica do império. Já imaginou o impacto espiritual de testemunhar isso ao vivo?
Se isso já está mexendo com você, comente aqui embaixo. Eu teria parado para ouvir Jesus. E se prepare, no próximo tópico, vamos explorar um detalhe raro e misterioso sobre a aparência de Cristo. No relato enviado por Pilatos, existe um detalhe que intriga até hoje estudiosos, teólogos e arqueólogos: a descrição física de Jesus. Pilatos não fala apenas de sua conduta, mas destaca sua aparência com palavras quase poéticas. Segundo ele, Jesus tinha cabelos dourados, barba clara e um semblante sereno, tão distinto dos demais que parecia irradiar uma luz invisível. Essa imagem rompe completamente com o que a maioria das pessoas imagina ao pensar no Cristo judeu do século I. Seria essa descrição literal ou simbólica? Para alguns, essa visão representa um olhar espiritual. Pilatos, mesmo sem fé, sentiu a presença divina diante dele e tentou descrevê-la com os recursos que tinha. Para outros, esse detalhe teria sido inserido por copistas medievais europeus, tentando adaptar Jesus à imagem cultural do Ocidente. Mas há algo que poucos consideram. E se Pilatos apenas relatou o que de fato viu, e se mesmo sem compreender, ele percebeu uma manifestação sobrenatural na forma como Jesus se apresentava diante do povo? Essa é uma pergunta que divide estudiosos até hoje. Mas uma coisa é certa: ninguém passava por Jesus e permanecia o mesmo. Curta este vídeo se isso te tocou. E no próximo tópico, você vai ouvir a frase que fez Pilatos desistir de prender Jesus. No momento em que Pilatos decidiu investigar mais a fundo quem era aquele homem chamado Jesus, ele tomou uma atitude incomum. Enviou seu secretário pessoal, Manau, fluente em hebraico, para se infiltrar entre a multidão e ouvir, palavra por palavra, o que Jesus ensinava. O que Manau trouxe de volta não foi um discurso de rebelião, mas uma sentença que desafiava tanto o poder de Roma quanto a fé distorcida dos líderes religiosos. A frase de Jesus foi simples, mas cortante: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou em silêncio. Não era uma frase de confronto, era sabedoria pura, justiça espiritual e respeito à autoridade em uma única declaração. Para um governador que estava no limite, tentando equilibrar tensões políticas e religiosas, aquelas palavras eram tudo menos ameaçadoras. Pelo contrário, demonstravam discernimento, equilíbrio e uma consciência que ia além da lógica humana. Foi ali que Pilatos hesitou. Pela primeira vez, viu em Jesus não um criminoso, mas um mestre, um sábio, um homem cuja prisão seria uma injustiça declarada. Se essa frase ainda ecoa em você, comente abaixo: eu dou a Deus o que é de Deus. E prepare-se, porque o próximo tópico revela a tensão máxima entre Jesus e os líderes religiosos. Pilatos sabia que Jesus era inocente. Ele mesmo declarou: não encontro culpa alguma neste homem. Mas naquele momento a verdade não era suficiente. O governador estava diante de uma encruzilhada. De um lado, os fariseus e saduceus, líderes religiosos que agitavam o povo contra Roma. Do outro, um império frágil, com soldados escassos e fronteiras ameaçadas. E no centro disso tudo, Jesus, um homem livre, amado pelo povo, mas odiado pelas autoridades por denunciar a hipocrisia, a ganância e a manipulação espiritual. As queixas contra Jesus se multiplicavam no pretório. Pilatos via os líderes judeus como homens movidos por inveja, não por justiça. Mas eles tinham uma arma poderosa: o medo do imperador. Eles ameaçaram: se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Pilatos sabia o que isso significava. Acusações de traição a Roma, suspeitas de leniência com rebeldes e talvez o fim de sua carreira.
ou de sua própria vida. Ele lavou as mãos, mas aquele gesto não o isentou. Ele tentou escapar da responsabilidade, mas a cruz já estava sendo erguida. Se esse peso te fez refletir, comente. Eu não me calaria diante da injustiça. E no próximo e último tópico, vamos revelar a prova arqueológica que liga tudo isso à realidade. Por séculos, muitos afirmaram que Pilatos era apenas um personagem simbólico, criado pelos evangelistas para dar contexto à crucificação. Mas em 1960, a história precisou se curvar à evidência. Em Cesareia Marítima, durante escavações no antigo teatro romano, arqueólogos encontraram uma inscrição em pedra calcária. Nela estava gravado: ao divino Augusto, este templo foi dedicado por Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. Aquela era a confirmação física de que o homem que julgou Jesus realmente existiu e governou exatamente como os evangelhos relatam. A chamada Pedra de Pilatos não é apenas um bloco antigo. É um testemunho silencioso, enterrado por séculos, que ressurge para dizer: tudo isso aconteceu. A história de Jesus não é um conto, não é mito, é fato. A cruz não é simbólica. Foi real, pesada, cravada no chão de Jerusalém. E Pilatos não foi uma lenda. Foi o governador que teve Jesus diante de si e não soube o que fazer com a verdade. E agora, essa verdade está diante de você. A decisão que Pilatos teve medo de tomar, hoje está nas suas mãos. Se essa jornada falou com você, escreva nos comentários. Eu recebo essa verdade. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa conhecer o lado oculto da crucificação e inscreva-se no canal. Ouça essa voz para continuar mergulhando em revelações que unem fé, história e eternidade. Que a paz de Cristo te envolva e que as vozes do passado te levem para mais perto do propósito eterno de Deus. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!